Muito bem, estamos de volta com um assunto muito importante aqui. A gente quer falar sobre o aprendizado, as dificuldades que a gente pode enfrentar nesse processo, nessa caminhada tão importante para todo e qualquer ser humano. E talvez uma das maiores preocupações de nós, mães e pais, é a entrada do filho na escola, esse processo de alfabetização, que é um momento importante para o desenvolvimento intelectual e social dos nossos filhos, não é mesmo? E é nessa época que os pais precisam ficar atentos aos deveres de casa, aos cadernos dos filhos e também manter comunicação com a professora para qualquer dificuldade que a criança possa ali ter. Agora quero saber o seguinte, você já observou se o seu filho anda demorando para aprender a ler e escrever também? Será que um adulto também pode apresentar dificuldade, com imagens e sentimentos, usando mais sons e palavras? Bom, no programa de hoje a gente quer falar e alertar sobre a dislexia. A gente recebe aqui o pediatra, o Dr. Gustavo Lete. Mas você é muito importante nessa conversa. Então aproveita para mandar aqui a sua dúvida, o seu caso aí de casa. E quem sabe o Dr. Gustavo pode te ajudar a clarear esse assunto. Nosso contato está aparecendo aqui na tela o tempo inteiro para você, então você pode aproveitar. E eu vou falar agora, é 12 98266 0004. Ou então você pode apontar a câmera do seu celular aqui para esse QR Code e você vai ser encaminhado para o nosso contato direto e é só disparar a sua participação. Doutor Gustavo, bem-vindo ao Vida e Saúde, tudo bem aí? Muito obrigado, tudo bem, uma saudação a todos os nossos amigos que estão conosco e também parabenizar o programa por escolher falar sobre esse tema tão importante que é muito mais comum do que se imagina, a dislexia. Pois é, eu acho que a falta de diagnóstico, a falta de direcionamento dificulta ainda mais essa questão da criança que tem dificuldade de aprender. Fala pra gente, hoje na verdade é o Dia Nacional de Atenção à Dislexia, é um movimento que a gente faz para conscientizar, para falar mais sobre o assunto e para direcionar também pessoas que talvez estejam enfrentando situações difíceis a buscar ajuda. Por que a dislexia pode acontecer, doutor? A dislexia ela é um distúrbio de aprendizagem, ela não é uma doença em si, mas ela é um espectro desses distúrbios de aprendizagem que existem características genéticas, existem características hereditárias, há algumas situações ambientais, por exemplo, durante a gestação, que já se associou, por exemplo, o consumo do tabaco, fumar, beber bebidas alcoólicas, mas predominantemente é um fator genético. Às vezes a pessoa que é disléxica pode identificar familiares, predominantemente homens, com dificuldade também de aprendizado, com dificuldade de leitura, e é multifatorial, predominantemente genético e com alguns também características ambientais. Doutor, eu acho que o ser humano, desde que ele é concebido, ele está em constante aprendizado, né? Mas a dislexia parece-me que é só percebida quando acontece aquele aprendizado formal na escola. Com quantos anos, mais ou menos, a gente consegue já levantar a suspeita de uma dislexia? Claro, a dislexia, então, para tentar descrever de uma forma mais simples, é essa dificuldade do componente fonológico da linguagem. O que é isso? A criança tem uma dificuldade muito grande de entender o som daquela letra. Por exemplo, ela confunde muito B com o D, F com o V. Ela não consegue olhar aqueles símbolos que nós chamamos de letras e ela tem uma dificuldade muito grande de montar aqueles símbolos na cabeça e decodificar e entender que aquele C mais A mais M mais A é cama. Ela tem muito essa dificuldade. E claro que ela se manifesta mais quando ela está já na escola, porque é aí que as coisas vão acontecendo. Porém, existem alguns sinais já estudados antes disso. Por exemplo, uma criança que ali nos seus 4 anos, já 3, 4 anos, tem uma dificuldade muito grande de aprender a falar, porque essa já é uma idade muito mais tardia. Ela começa a ter uma dificuldade posterior a isso, quando ela já deveria ter um vocabulário maior, mas ela tem um vocabulário muito curto.
ela começa a descrever o que a palavra faz e não o que a palavra é. Por exemplo, ela não consegue falar caneta, ela fala, é aquela coisa que, né, desenha, escreve. Pode ter dificuldade até espacial, direita, esquerda, e talvez alguns dos amigos que estão nos olhando dizendo, então eu sou disléxico porque eu não consigo fazer nada disso. Mas calma, existe um processo de amadurecimento, por isso que é um transtorno de difícil diagnóstico, um diagnóstico muitas vezes mais tardio. Pois é, olha, como o doutor disse aí, eu acho que as crianças que sofrem deste distúrbio acabam sendo muito estigmatizadas, né? Criança preguiçosa, não gosta de ler, tem preguiça de falar, mas isso tudo está relacionado a esse distúrbio. Agora, a gente quer... Antes de falar dos sintomas, chegou uma interação, vamos ver o que está na tela. A Naita, minha filha tem dificuldade de concentração. Ela aprende, porém, por ser dispersa, demora para executar as tarefas e tem esquecido muito de colocar o N e o M nas palavras, como intensidade. Ela escreve intensidade. Isso seria eu acho que ela está querendo dizer aqui, né? Pode ser dislexia ou pode ser um problema de aprendizado, doutor? Então, é uma pergunta bem importante, vários pais devem estar com essa dúvida. O aprendizado, ele é um caminho, ele é uma construção. Ela vai passando daquela linguagem falada para uma linguagem gráfica. Todos nós aprendemos assim. A criança ouve os outros falando, depois ela vai entendendo que aquele som ele pode ser desenhado na forma de letras. Então, dizer não pode é difícil, porém, pode ser parte de um processo de aprendizado. Às vezes, algumas palavras, elas são difíceis. Por exemplo, eu falo muito rápido a palavra atenção, e não é atenção. Às vezes, na fala, a gente vai comendo algumas letras, e a criança ouve isso e escreve muitas vezes da maneira que ouviu. É por isso que uma das primeiras pessoas que começa a perceber dislexia são justamente as professoras e professores daquelas séries iniciais, que ali sim ela vai trabalhando desde a palavra mais fácil até a mais difícil e vendo a curva de aprendizado, não apenas um momento. Muito bom, então a gente prestar atenção nisso. E olha, são vários os sintomas da dislexia que a gente vai trazer já, mas chegou mais uma interação, doutor. A Eloá Kathleen quer saber o seguinte: tenho 11 anos e tenho muita dificuldade para ler e escrever. Como posso pedir ajuda? Olha que pergunta importante aqui, doutor. Um beijo, Eloá. Excelente, Eloá, um abraço aqui da equipe, parabéns por estar preocupada com isso. E pedir ajuda, ela é muito importante. E Eloá, eu te sugiro que converse com as pessoas que estão próximas, pais, professores, fica ligadinho no restante do programa que a gente vai dar várias dicas que pode te ajudar a poder ler e escrever melhor. Daqui um pouquinho a gente já vai responder isso daí. Aguenta aí, Eloá, fica junto com a gente. Olha só, a gente quer trazer aqui nesse momento alguns sintomas do distúrbio. Vou começar com esse aqui, olha, porque o doutor falou que a gente precisa... Vou trazer até dois aqui, olha, com uma imagem. A gente precisa decodificar símbolos e associar sons e significados a esses símbolos. E o disléxico pode confundir letras com números e vice-versa, palavras e números. Lembrar que os números, a matemática, os números, eles são um tipo de linguagem também. Então, eu tenho um som B, e D, ou cada vez que eu coloco um número do lado de outro número, ele vai formar como se fosse uma palavra. Por exemplo, um 5 e um 2, ele é um 52. E a pessoa que tem essa dificuldade de criar esse caminho para poder decodificar isso e juntar essas duas, ela vai ter essa dificuldade nas duas formas de linguagem, tanto na parte, digamos, da língua escrita, a língua portuguesa, no caso, né, como também na linguagem do cálculo e da matemática. Por isso que vão se subdividindo a discalculia, que é a dificuldade do cálculo, a disgrafia, que é aquela letra muito mais feia, né, mais difícil, mas nem todas as vezes vai se manifestar dessa forma. O principal vai ter uma dificuldade
da escrita e uma dificuldade muito grande no aprendizado, principalmente da leitura. Esse tem praticamente sempre. E isso vai fazer com que essa pessoa, essa criança, ela realmente cria uma espécie de um trauma, né? Não vai gostar de ler nem escrever porque aquilo é difícil, ela não compreende, ela não consegue, de repente, organizar as ideias para se fazer entender. E isso tudo realmente gera um desconforto, ela vai fugir disso, né? Naturalmente. Já imaginou alguém que se perde, por exemplo, e espero que nunca aconteça, mas às vezes a pessoa se perdeu, por exemplo, num supermercado muito grande. Vai dando uma agonia que ela não sabe onde ela está, ela vai num corredor, ela vai no outro corredor, ela vai no outro corredor. E às vezes o sentimento da dislexia é isso. Ele olha uma sopa de letras e daqui a pouco ele sabe que em alguns minutos alguém vai cobrar e ele não sabe o que fazer, ele não sabe como criar isso, ele não sabe como caminhar dentro desse mapa. E é claro que ele vai perdendo o interesse, vê que a turma toda avançou e ele não avançou, então ele acaba dizendo, não gosto de ler, porque gera uma agonia que eu me sinto perdido. Tá. Aguenta aí, gente, nem tudo está perdido. A gente vai falar aqui de como ajudar, do que você pode fazer. Mas olha, outro sintoma aqui, eles podem, por exemplo, confundir direita com esquerda. O doutor bem disse aqui, né? Às vezes tem lá uma atividade para fazer, não sabe por onde começar, não sabe como ordenar. É justamente isso que a gente está trazendo aqui através desses cubos, né? Uma ordem, uma sequência, um encaixe. E essas pessoas com dislexia, embora tenham dificuldade para aprender do jeito convencional, elas têm também grandes chances de serem não só aprendedores, mas descobridores e de se tornarem grandes pessoas, contribuindo não só aprendendo para si, mas contribuindo para a sociedade. Aguenta aí que eu quero trazer mais um. Ó. Vou trazer o seguinte, ó. Desatenção. Perdão, aqui, ó. É uma pessoa que vai ter dificuldade com atenção. E aí acaba, doutor, confundindo até com aquela pessoa que tem o transtorno de déficit de atenção. O TDAH, né, ou com hiperatividade ou não, o TDA ou TDAH, o H de hiperatividade, as pessoas que têm no caso esse distúrbio, eles já têm outras características, mas eles têm uma chance muito, em torno de 3 a 4 vezes a chance de desenvolver dislexia. O disléxico, ele tem... É muito importante dizer isso, Teru, porque tu já mencionaste também, mas eu acho interessante te solidificar. Não é um transtorno de inteligência. As pessoas são muito inteligentes, só que é um transtorno de forma de aprendizagem. Às vezes, eles são até com QIs mais elevados e mais inteligentes, digamos, dessa forma que outros. Olha aí. Porém, eles não encontraram o caminho. Há pessoas profissionais fantásticos que eles tiveram o estímulo adequado e encontraram o formato. Principalmente em comunicação, em desenvolvimento, muitas vezes de criação, poesias, música, inclusive arquitetos, engenheiros, só que encontraram a forma de aprender. Então é muito mais esse transtorno de uma forma de aprendizado que vai ajudar ele a navegar nesse mapa que é o aprendizado. Olha aí, eu acho que isso aqui exemplifica muito bem, ó, doutor. O último sintoma que a gente vai trazer aqui, eles conseguem aprender mais com imagens do que com as próprias palavras. Vou trazer aqui esse último sintoma de hoje. É claro que existem outros, somos todos seres únicos, existem outras questões a se prestarem atenção, mas a maçã aqui está exemplificando direitinho, né? Consegue ver isso aqui, mas de repente não vai conseguir decifrar ou decodificar esses símbolos aqui, os sons também. Agora, eu queria trazer aqui, doutor, como é que os pais ou quem convive com essas crianças, os professores, os próprios irmãos, como é que eles podem ajudar essa criança a se desenvolver e a aprender, porque ela vai precisar encontrar caminhos do aprendizado, né? E é muito importante nós entendermos que há formas de desenvolver isso. Claro que a primeira, como diz vários autores, nós temos que ajudar a criança com os nossos olhos, ouvidos, ou seja, observá-la, escutá-la, mas também observá-la com o coração. Que a criança entenda
que a pessoa que está ali, ela está justamente para estar ao seu lado, não ali na frente, puxando, não atrás, empurrando, mas juntos nós vamos encontrar a forma. É bem importante entender, nós já mencionamos aqui, que muitas vezes a dislexia tem uma conotação de herança genética. Então, muitas vezes, ela tem familiares que também deixaram a escola, que tiveram grandes dificuldades ou foram para outros tipos de trabalhos que não exigiam tanto. E também é muito difícil para ela ajudar, porque ela também não consegue ajudar. Por isso Uhum. é bem importante o entorno, a escola, os professores e, claro, os pais que estão ali dentro do seu espectro de ação e estimulando essa criança de algumas maneiras que a gente já vai dando algumas dicas bem práticas agora. Vamos para a prática. Me lembrei aqui de Ellen Keller, que teve uma babá fantástica que a estimulou a sair da zona de conforto, do conformismo, e ela realmente foi não só uma grande pessoa, mas ajuda uma geração inteira, né? Aliás, várias gerações de pessoas com deficiências. Nós podemos fazer o nosso melhor para cuidar da gente, cuidar dos nossos e ainda podermos ajudar outras pessoas também. Olha aqui. Revise as tarefas da criança e seja sempre paciente na hora de corrigir. Não é fácil ter paciência É, hoje em dia, doutor. A gente corre contra o relógio, a gente tem muitas facilidades para ajudar a gente. É máquina de lavar, é máquina de secar, é máquina de aspirar. E ainda assim faltam minutos nas nossas horas, né? Tem que ter paciência. a criança, ela não é uma máquina, o ser humano não é uma máquina. Isso eu digo para os pais, às vezes, se fosse um carro, pegava uma peça e trocava, mas nós estamos construindo crescimento e desenvolvimento. Não é assim. Por isso que é importante, nós vimos essa questão do lembrar e do aprendizado, lembrar que essa criança, ela não tem um defeito de atenção, quando ela não tem associada, né, o TDAH, mas é só a dislexia. Ela perde a atenção porque ela foca em outras coisas. Então, estimulada de uma forma visual, por exemplo, lembrar de anotar provas, ler o texto de novo, ler com ela e depois pedir para ela ler de novo, lembrar pequenos avanços. Às vezes só da pessoa dizer, vamos escrever, não sei, cama, né? Tá, então pode escrever cama. E ela já, agora eu consigo, cama, ok, parabéns, e ela vai escrevendo, mas isso envolve tempo. É isso aí. Olha outra dica, gente. É preciso estar sempre em contato com os professores e profissionais que acompanham esse aluno. Às vezes vai precisar de uma fono, às vezes vai precisar de um tutor, alguém assessorando ali na hora de fazer uma prova na escola, porque os disléxicos, como o doutor bem disse, não têm deficiência de inteligência, mas é o formato, né, desse aprendizado que precisa ser adequado. Então, a oralidade, por exemplo, pode ser bem usada aqui nesse momento, né? Às vezes ele vai precisar de um pouco mais de tempo durante as provas, ler essa prova, ler o enunciado em voz alta. Se eu leio o enunciado de uma forma pausada em voz alta, eu não estou dando a resposta. Não é uma facilidade da resposta, mas eu estou ajudando ela a caminhar para entender o que se pergunta. Às vezes Certo. ela sabe o que responder, mas ela não entendeu direito a pergunta, daí eu não tenho como responder, né? Aí uma boa saída é fazer provas orais, e isso ajudaria bastante a criança, ela se sentiria melhor, claro, da criança um pouquinho, mas mesmo as menores, elas podem, no momento ali da alfabetização, ir falando isso. Outra coisa muito importante é a utilização de música, de rima, ela vai criando aquela musicalidade na mente, a rima, e ela vai lembrando das palavras. Isso ajuda muito no estudo. Olha aí, dicas preciosas aqui hoje. Olha essa daqui, gente. Valorize sempre os feitos da criança. O doutor Gustavo acabou de trazer isso aqui. Valorize os avanços, valorize as conquistas e mesmo os erros, né? Servem para a gente aprender também, né, doutor? Muitas vezes o erro, ele mostra um aprendizado parcial. Ela escreveu, por exemplo, uma frase e essa frase tem 2 ou 3 palavras que tiveram erros.
mas quase toda a frase tem muito mais acertos do que erros. Então, parabéns, tu conseguiu escrever a palavra dia e não a palavra via, por exemplo. Aqui nós conseguimos, e nós vamos buscando as coisas boas. Depois disso, eu vou trabalhando, olha, mas será que essa palavrinha aqui não tem outra letra que encaixa melhor? Vamos ver junto. E assim a gente vai construindo esse aprendizado. Justamente isso que o doutor falou, né? Valorizar os avanços e trabalhar o erro como um aprendizado e nunca como punição, tá? Eu acho que isso é bem importante para gerar um aprendizado positivo, um aprendizado que não vai gerar trauma. Agora é o seguinte, doutor, como é que é feito o tratamento? A gente está ajudando aqui em casa, mas existe medicamento, existe terapia? O que é que existe para tratar a dislexia? Algumas estudiosos falam que é muito mais difícil tratar as marcas, o dano emocional que a dislexia causou do que a própria dislexia. E por isso é importante já começar esse tratamento multidisciplinar já no início. A criança está ali na escola, digamos, estamos ali com 8 anos e ela não consegue se desenvolver. Não esperar até os seus 10, 11 anos, que a criança já está muito mais marcada e estigmatizada, porque é lento, porque isso, porque aquilo, e ela já procurar junto com a pedagoga, psicopedagoga, às vezes com um neurologista, lembrar que a dislexia é um diagnóstico de exclusão. Será que essa criança não está lendo errado porque ela precisa de óculos? Uhum. Será porque ela tem um transtorno de audição, que ela não entende bem o que está falando? Então, primeiro nós vamos excluindo algumas dessas outras patologias e aí sim nós nos focamos nesse transtorno. Algumas dessas patologias sim precisarão talvez de alguma medicação, mas o transtorno de aprendizagem é muito mais com técnicas de aprendizado de forma multi-especialidades, digamos assim. E principalmente trabalhando também a autoestima da criança. Você é capaz, nós vamos encontrar a maneira de aprender. Doutor, é muito legal ouvir isso de você, porque eu conheço pelo menos 2 pessoas disléxicas que são grandes pessoas, grandes profissionais e que realmente, assim, cuidaram, foram direcionadas e realmente são pessoas brilhantes, ajudam a sociedade e vão bem na vida, sabe? Então é legal a gente ver. E chegou mais uma interação que eu quero trazer aqui na tela agora. Quem está falando com a gente é a Ione Patrícia. Boa tarde, Teru. Tem como tratar a dislexia se descoberta tardiamente, já de repente na fase adulta? Pergunta importante aqui, Ione. Quando nós... e é importante ressaltar que sim, a dislexia, ela, numa porcentagem, permanece depois na vida adulta. Às vezes ela diminui um pouco, a pessoa acaba de uma maneira ou outra desenvolvendo algum aprendizado e ela acaba se realocando socialmente dentro daquilo onde ela conseguiu e meio que passa. Mas outros casos não, e principalmente esses estigmas e que acabam ficando, às vezes, depressão, ansiedade, uma autoestima rebaixada. E sim, a pessoa pode desenvolver estratégias de aprendizado mesmo quando adulto. Por exemplo, que nós estávamos falando, usar textos curtos, não preciso pegar o livro inteiro, mas 2 linhas, utilizar música, utilizar uma memória mais imediata, mais curta, até mesmo montar quebra-cabeças, palavras cruzadas ajudam bastante também. Começa pelas fáceis e eu vou estimulando o cérebro, mas principalmente nós vamos trabalhando também, e aí pode entrar psicólogos e outros profissionais, me ajudando nos possíveis efeitos colaterais que a pessoa desenvolveu durante o tempo. Muito bom, olha, que legal a gente poder conversar aqui com esse especialista, o Dr. Gustavo, está sempre aqui no Vida e Saúde. E você, se notou alguma dificuldade aí com seus filhos ou com você mesmo, busca ajuda. Nunca é tarde, sempre há, assim, algum tipo de ganho quando a gente vai atrás de algum problema e enfrenta ele do jeito certo. Dr. Gustavo, obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde mais uma vez, que Deus te abençoe. Eu que agradeço, um grande abraço a todos, estamos sempre à disposição. Tá certo. Olha só, já tá com tênis por aí? Bom, afasta então a cadeira, afasta o sofá por aí, porque venha logo depois do intervalo o Acerte o Passo por aqui. Já dá até para dar uma alongada por aí.
Mas a gente ainda tem aqui no programa 2 bebidas refrescantes para mostrar para você. Tem o smoothie de abacaxi e também o smoothie de abóbora. Olha que diferente! Legal, né? Vida e Saúde volta daqui a pouquinho.